Na madrugada da sexta passada, um crime brutal abalou a tranquilidade de uma comunidade. Mas só depois de 2 dias, os cidadãos que passaram pelo local do crime se depararam com a cena. Rapidamente, o local do crime foi cercado por uma equipe de policiais e investigadores forenses que vasculharam a cena. Por onde eles começam? Quais pistas analisam? Marcas digitais? Pegadas? Fios de cabelo? Sangue? Fluidos corporais? Alguma ferramenta deixada para trás? Aposto que você negligenciou um elemento fundamental, uma pista que jamais escapa de um investigador habilidoso: os insetos. Sim, os insetos. Essas criaturinhas, elas fornecem pistas que ajudam na investigação forense. Eles fornecem pistas sobre o tempo de morte, se aquele foi de fato o local onde aconteceu a cena do crime ou se a vítima foi arrastada. Eles também fornecem informação se a vítima sofreu alguma violência sexual ou até mesmo se tem alguma substância química envolvida no crime. Então os insetos, eles dão pistas que ajudam a desvendar a cena de um crime. E a gente vai ver como eles fornecem essas pistas, quais são os insetos que mais aparecem e muito mais sobre a entomologia forense. Segura essa curiosidade que eu vou te contar agora! Oi, gente! Eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao canal. Um pouquinho de CSI aqui para vocês hoje nesse vídeo, né? Gente, a entomologia forense, ela usa o conhecimento sobre os insetos e outros artrópodes como uma ferramenta auxiliar da criminalística. E é uma área muito importante. Quando uma pessoa morre, os insetos são atraídos para o cadáver em questão de poucos minutos, por conta dos gases e dos odores que o cadáver libera. E é nesse momento que eles se tornam importantes aliados para a investigação forense. Só para vocês terem noção, o primeiro caso de entomologia forense que foi documentado, ele aconteceu na China, no século XIII, e foi reportado pelo investigador Sun Tzu. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E aí, o que aconteceu? A vítima, ela foi morta por vários golpes de foice perto de um campo de arroz. E aí, no dia seguinte, o investigador chegou lá, analisou a cena do crime e aí ele pediu que os trabalhadores daquele campo de arroz trouxessem as suas foices para aquele local em que ele estava. Então os trabalhadores fizeram isso, buscaram as foices e levaram para aquele local. E aí, em questão de minutos, pouquíssimos minutos, várias moscas foram atraídas para aquele local. Só que elas se concentraram em apenas uma única foice, a foice que tinha resíduos de sangue. Só que assim, esses resíduos de sangue não era algo que a gente batia o olho e já via logo de cara, não. Era algo bem discreto, só que não passou despercebido pelas moscas, né? E aí o dono dessa foice foi interrogado pelo investigador e ele acabou confessando o crime. Então, assim, os insetos, eles dão dicas de diferentes formas sobre o que aconteceu na cena do crime. E a entomologia forense se baseia nas espécies de insetos que estão ali, no ciclo de vida e no comportamento deles para conseguir informações. Existem 4 categorias de insetos que podem ser encontradas: as espécies necrófagas, que se alimentam de carniça, os predadores e parasitas, que são atraídos pelos insetos necrófagos, as espécies onívoras, que se alimentam de carniça e insetos, e as espécies visitantes, que só estão passando por aquele local. E a colonização por cada uma dessas categorias vai depender do estado de decomposição do cadáver. Um dos maiores desafios na hora de analisar a cena de um crime é descobrir o tempo que ele ocorreu até a chegada da perícia. Isso é chamado de intervalo pós-mortem, e a presença de determinados insetos ali revela isso. Cada estágio de decomposição, cada estágio de putrefação cadavérica tem as suas características, as suas condições próprias. Isso significa que em cada estágio tem diferentes grupos de insetos presentes ali. O processo de decomposição é basicamente dividido em 5 estágios, com base na aparência física, temperatura interna e população de insetos. E essa imagem mostra os insetos que chegam até o cadáver de acordo com cada estágio. No primeiro estágio, nenhuma característica forte da decomposição é perceptível para nós humanos. Mas as substâncias químicas liberadas pela degradação celular já começam a atrair os insetos. Depois de alguns minutos ou horas, dependendo da localização, as primeiras moscas já começam a aparecer, que são as moscas da família Calliphoridae.
No segundo estágio, o corpo já começa a inchar por conta dos gases liberados pela ação das bactérias. O cheiro fica muito forte, muito evidente. E nesse estágio, várias moscas adultas já foram atraídas pela carcaça, já fizeram a postura dos ovos e as larvas já eclodiram. Vários besouros, formigas, mosquitos e insetos predadores de larvas de moscas já estão presentes nessa fase também. No terceiro estágio, as larvas de insetos já começam a penetrar nos orifícios e na pele, e isso faz com que mais gases e mais fluidos corpóreos sejam liberados em grande quantidade, atraindo mais animais para aquele local. Moscas, besouros, formigas, vespas estão presentes nessa fase. Quarto estágio, boa parte das vísceras já foram devoradas pelos insetos e outros organismos presentes, e os ossos já começam a ficar expostos, o cheiro já começa a diminuir, assim como a diversidade de insetos também. E no quinto estágio, só tem os restos da carcaça, ossos, pele e cartilagem. E aí, com o estudo da entomofauna presente no cadáver, é possível obter a identidade da pessoa, né? E isso é feito através da obtenção do sangue e do tecido da vítima presente no interior dos insetos e uma posterior análise de DNA para identificação. Se a vítima foi movida do local da cena do crime, porque existem algumas diferenças nas espécies de insetos que estão presentes no cadáver dependendo do ambiente onde aquele crime aconteceu. Então, por exemplo, a vítima foi morta em uma zona rural e aí ela foi levada para uma casa isolada. Vamos só imaginar aqui, foi levada para uma casa isolada e o corpo da vítima ficou confinado naquela casa. Quando a perícia chegar, ela vai avaliar os insetos que estão presentes no cadáver. Se o crime tivesse acontecido naquela casa, algumas espécies de insetos não estariam presentes no cadáver por conta do difícil acesso ao interior daquela casa. Por mais que os insetos tenham essa facilidade de entrar e sair em determinados locais, algumas espécies não conseguiriam acessar o interior daquela casa, diferentemente de outras. Então, os insetos ajudam a revelar se houve essa movimentação do corpo. Os insetos também ajudam a mostrar se drogas ou toxinas foram usadas na cena do crime, porque essas substâncias químicas, elas alteram o desenvolvimento dos insetos. A cocaína, por exemplo, ela acelera o desenvolvimento das larvas. Então, a captura desses insetos e depois a aplicação de algumas técnicas, como a cromatografia, ajuda a analisar isso. Além disso, a análise do sistema digestório de algumas moscas pode revelar a presença de outros elementos, como chumbo e até mesmo esperma, indicando que a vítima foi baleada ou sofreu violência sexual. As moscas e os besouros são os insetos de maior interesse forense, indicando que a decomposição está nos primeiros estágios, mas outros insetos também podem contribuir com a investigação, como a formiga Solenopsis, que é muito útil em investigações de sequestro, porque ela costuma ser encontrada em locais confinados, onde insetos maiores não conseguem acessar e circular. O pernilongo culex, aquele pernilongo danadinho, também auxilia, principalmente quando se trata de uma vítima que foi mantida em cativeiro. Esse mosquito pode conter uma amostra de DNA do sequestrador, fornecendo assim uma informação muito importante para a investigação. Então são várias as formas que os insetos ajudam na investigação de um crime. Existem os grupos de interesse forense, né, como as moscas e os besouros, que são os primeiros a chegar, primeiro as moscas, depois os besouros, mas cada inseto presente ali é uma ferramenta que auxilia e muito na investigação. CSI dos insetos aqui pra vocês, né? E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like pra eu saber disso. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, porque tem curiosidade da natureza pra você acompanhar aqui no canal. Eu fico por aqui, gente, um beijão pra vocês e eu encontro vocês no próximo vídeo aqui do canal. Beijão pra vocês, gente! Tchau!